Muito bem, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta de hoje. Olha só, hein, no Quinta Pauta de hoje, a esquerda paulista acaba de se deparar com um problema que pode mudar completamente a disputa pelo governo de São Paulo neste ano. Duas candidaturas deixaram a corrida. Juntas, elas representavam cerca de 10% das intenções de voto. E agora, uma pergunta começou a tirar o sono de dirigentes do PT e do PSB. Para onde irão esses eleitores? O temor dos bastidores é que uma parte significativa desses votos acabe migrando para Tarcísio de Freitas e ampliando ainda mais a vantagem do governador e aumentando as chances de uma vitória já no primeiro turno. Foi justamente nesse momento que surgiu uma proposta que já está provocando debates, divergências e muita articulação política. Márcio França passou a defender uma nova estratégia para tentar impedir que a disputa fique concentrada entre Tarcísio e Fernando Haddad. A ideia, porém, não agradou a todos e já encontra resistência dentro do próprio campo da esquerda. Mas será que essa nova fórmula pode realmente frear o avanço de Tarcísio? A entrada de um novo nome fortaleceria ou dividiria ainda mais os votos da oposição ao governador? E por que essas discussões em São Paulo pode ter impacto direto na disputa presidencial entre Lula e seus adversários nas eleições? Hoje, vamos explicar o que está acontecendo nos bastidores da política paulista, porque a esquerda entrou em estado de alerta e qual é o plano que começa a ganhar força para tentar conter aquele que muitos consideram o principal nome da direita na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Quinta pauta de hoje, vamos entender aqui esse assunto. As desistências das pré-candidaturas de Kim Kataguiri, do Partido Missão, e Paulo Serra, do PSDB, na disputa pelo governo de São Paulo, criaram uma preocupação dentro dos partidos de esquerda do Estado. Os dois candidatos somavam cerca de 10% das intenções de voto na última pesquisa Genial Quest. Com a saída deles da corrida eleitoral, surgiu a dúvida sobre para onde irão esses eleitores. O principal receio do PT e do PSB é que boa parte desses votos migre para o atual governador Tarcísio de Freitas, que deverá disputar a reeleição. Caso isso aconteça, Tarcísio poderia ampliar sua vantagem sobre Fernando Haddad, nome que deve representar o PT na disputa estadual. Diante desse cenário, o ex-ministro Márcio França, do PSB, passou a defender uma estratégia diferente. Segundo ele, uma candidatura alternativa ao governo paulista poderia ajudar a reduzir a concentração de votos entre Tarcísio e Haddad e aumentar as chances de eleição para ser decidida apenas no segundo turno. A proposta, no entanto, encontrou resistência dentro do PT. Lideranças petistas avaliam que uma nova candidatura no campo da esquerda poderia dividir votos e dificultar os planos do partido para a disputa estadual. Márcio França argumenta que sua eventual candidatura não teria como objetivo enfrentar o Haddad, mas sim evitar uma vitória de Tarcísio ainda no primeiro turno. Na visão do ex-ministro, uma disputa mais equilibrada em São Paulo também poderia ajudar a campanha do presidente Lula na eleição presidencial. O ex-ministro já levou essa avaliação a dirigentes do PT e, segundo aliados, está disposto a entrar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, caso considere que isso possa fortalecer o campo político que apoia Lula. Bom, conosco hoje no Quinta Pauta, os nossos convidados, a nossa querida doutora Adriana Matos, advogada, e também o nosso querido Marcelo Rocha, trazendo aí todo o seu conhecimento. É como vou dizer, que dureza, como diz, né? Como diria aquela propaganda, né, Marcelinho? Nova fórmula da esquerda para conter Tarcísio. Você achou alguma matemática boa nessa conta feita pelo Márcio França? O PT meio que discordou, mas também não descartou. Como é que você vê isso, Marcelo? Precisa de mais uma força da esquerda para evitar o avanço de Tarcísio? Porque nós estamos falando de 10% dos votos, fora aqueles que estão indecisos, né? Que eu creio que seja mais 10% entre brancos, nulos e indecisos. Como é que você analisa isso, Marcelo? Olha, primeiro, o Márcio é um estrategista, né? Ele pensa bem a política, ele conhece muito da política, né? Em que pese ter perdido muitas eleições importantes, às vezes por
por besteiras, né? Por formas equivocadas aí de analisar o contexto, mas ele conhece muito de política. Eu, particularmente, entendo que se colocar alguém da esquerda, vai dividir voto com o Haddad, né? O pior prefeito de São Paulo, segundo consta no Google, se você pesquisar lá. Né? Então, se colocar um de esquerda, vai dividir voto com o Haddad. Se colocar um de centro-esquerda, pode ser que angarie alguns votos lá, né, desses dois pré-candidatos que saíram, principalmente de quem é PSDBista, né? Porque ali PSDB hoje não tem um lado definido. Se diz, segundo o próprio que é candidato a presidente deles lá, Aécio Neves, né? Que é um partido de centro, de diálogo, tal, não sei o quê, tal, né? E até aquele que o governador do Rio Grande do Sul também dizia, né? Que saiu do partido, mas dizia também que era um centro, né? Com diálogo, não sei o quê, tal. Então, assim, se colocar um de centro, pode ser que migre. Quem votava no Missão, dificilmente vai votar PT. Dificilmente vai votar PT. Eu acho que é mais fácil anular o voto do que votar PT, né? Então, eu acho que a melhor situação para o Haddad seria colocar alguém de direita para dividir voto do outro lado. Seria a melhor alternativa, porque você diminuiria o potencial do seu concorrente, né? Porque fragilizando ainda mais o seu lado, a tendência natural é o outro lado se fortalecer. É conta de matemática, né, Santiago? Você tira o peso de um lado, o peso vai para o outro, né? Então, claro, política é legal por isso, né? Você pode fazer várias simulações, né? Depois, quando sai o resultado da urna, que você fala, tá vendo, viu, aquilo lá, tal, não sei o quê, né? Mas, indo por uma lógica, né? A lógica que eu entendo é essa, né? Eu entendo essa daí, eu acho que não é interessante. O Márcio, ele tem até que um pouco de entrada no campo do centro aí, né? No campo do centro, tal. Ele até namorou um pouco numa das campanhas de governo com o Bolsonaro, né? Se dizia que nunca foi de petista, né? Nunca foi e tal, não sei o quê. De repente vestiu a camisa toda, né? Do PT. Então, assim, eu acho que mais prejudica do que ajuda. Bom, eu acho que a minha opinião é essa aí. Se eu fosse ali, ou eu tentaria potencializar a campanha do Haddad, né, analisando bem um vice, né, um vice, um senador ou senadora também bem né, com potencial de voto aí para poder ajudar, ou então tentaria ver algum partido do lado de lá que esteja no apoio do governo federal, né, e que já tem alguma amarração. Quem tem a máquina, Santiago, faz amarrações, né? O Tarcísio está fazendo amarração aqui, né? O governo federal pode fazer amarração lá em Brasília. Infelizmente, esse é o jogo que se joga. Um promete de um lado, outro promete de outro. Fala, se eu aqui, tal. Se você aqui, tal. Então, quem prometeu tiver mais potencial, de repente pode levar a algum lado, né? Então, aguardar, mas eu não faria esse jogo aí que o Márcio está supondo. Uma coisa que a gente vê aqui, ô Marcelinho, é que o Márcio, por exemplo, ele já foi governador do estado, né? Ele já disputou, foi bem acirrada a disputa contra o Dória, na última eleição que teve do governo do estado, né? Onde teve ele e o Dória, onde ele disputou. E ele tem bastante votos aqui, né, no estado de São Paulo. Será, doutora, que o Márcio França não está sendo um estrategista em cima do estrategismo do PT? Ou seja, está querendo se lançar, porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, a doutora estava lembrando, o próprio Haddad, ela falou, poxa, mas o Haddad também, né, Santiago? Ninguém merece, porque foi dado como o pior governante de São Paulo, como prefeito, né? Isso foi mesmo, isso aí são os dados que mostram isso, pesquisas mostram isso, é insatisfação popular. Poxa, como é que o Lula lança um Haddad? Será que o Márcio França, esse não é o medo? Ele entrando, ele pode tirar justamente os votos do Haddad e ele concorrer diretamente com o Tarcísio, doutora? Olha, você está falando isso agora, né? O Marcelinho também falou de dividir
Márcio França e Haddad dividir votos entre eles e não mudar em nada o cenário do Tarcísio. Pode ser, porque o Haddad e outra coisa, ele se queimou aí com essa história, só tributo, o Haddad só tributo, né? E todo mundo fala que ele não manda nada, que ele só obedece. Eu vejo assim o Haddad tendo moral, assim, para governar uma cidade como São Paulo com tanta competência, né? Assim, que o Tarcísio ele tem feito um bom governo e todo mundo tem elogiado, porque o Tarcísio é um homem técnico, né? Ele é um engenheiro, ele é da infraestrutura. A diferença de você ter uma pessoa técnica ali no cargo, né? Então, o Haddad, olha, você replicou aí, eu fico pensando, o Haddad não tem outro nome, graças a Deus é o Haddad, que a esquerda não tem outro nome mesmo, a esquerda não está se... tem nome forte, é tudo uma grande palhaçada, não. Eu, como votante, que eu não sou analista política, nem cientista política, e não entendo nada de política. Então, assim, a minha pergunta, eu estou com uma pergunta aqui que eu vou repassar para vocês, que eu fiquei pensando pelo que eu pesquisei, porque eu não sou cientista política nem nada, eu tenho que pesquisar. O PSDB é a primeira vez que ele não lança ninguém à candidatura de São Paulo como governador, né? Essa é uma questão. Aqui nós falamos no programa anterior, né? Anterior que passou agora na TV, que as pessoas, os políticos, eles têm que agir em acordo com o partido, com os princípios do partido, votar de acordo com o partido, ideologia e tal. O PSDB abriu mão de uma candidatura, certo? E, do outro lado, teve a omissão, né, que é o do Kim. Será que houve um acordão entre os partidos para fortalecer o Tarcísio e ele ser o governador, assim, entrar em primeiro turno de cara e fortalecer a presidência da República? Porque o Marcelinho falou, né? A política que ele gosta, porque tem toda essa movimentação, articulação. Pelo que eu pesquisei, disse que não, que eles estão falando que não teve acordo entre partido, que eles estão negando. E se teve, ninguém vai falar que sim, né, doutora? Tem essa. Porém, a gente não conhece os bastidores. Eu, aqui, como uma mera mortal, não conheço os bastidores. Mas se a gente começar a pensar que nós temos que começar a pensar. Será que não é estranho? Tudo bem que o PSDB está em queda, o partido está meio que se liquidando, vamos falar assim, né? Se dissolvendo aí. Eu ouço falar isso. Mas você, está se dissolvendo. O Haddad, com essa moral lá embaixo, colocam ele para gastar dinheiro público numa campanha. Por que o PSDB ia tirar, desistir da governança de São Paulo, sendo que tem tradição de governadores em São Paulo? Essa é uma questão, né? Então, tudo está me parecendo uma estratégia política, eles foram inteligentes. Se foi um acordão aí entre eles, se foi uma estratégia, foram bem inteligentes para tentar combater a esquerda, né? Porque política aqui no Brasil é quase uma guerra, né? E para deixar o PT morto, né? Porque quem vota no Kim não vai votar no PT, mas nem se fosse o único candidato da terra, ia lá anular, colocar em branco. Quem vota no Kim não vota no PT de jeito nenhum. E nesse Paulo Serra, não te conheço, ele é PSDB. Esse Paulo Serra, ele foi prefeito de Santo André e ele era mais direita, bem mais direita. Então, isso que eu vi que ele foi prefeito de Santo André, foi prefeito. Isso. Então, acredito que ele, até por ser do PSDB, mais de direita. Então, acredito que... Agora, é claro que tem petista que não gosta do Haddad, e que entre Haddad e Márcio França, vai votar no Márcio França. Isso daí é um fato, né? Assim, a gente não precisa nem estudar muito para entender. Né? Se fosse assim, teria sido mais inteligente se fosse, então, Márcio França e o Tarcísio de uma vez só. Em vez de colocar o Haddad no meio, entendeu? Teria sido mais inteligente. Só que também eles não esperavam, como é que fala o Chapulin Colorado? Não contavam com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia, e a direita foi lá e pau. Márcio França. Aí agora colocaram Márcio França. Olha, eu vou te falar, eu não sei se aqui em Santos, tá? Eu penso no meu achismo que o Márcio França não tem essa força para uma pessoa deixar de votar
no Tarcísio para votar no Márcio França. Penso que vai dividir, que é a tua pergunta, mais o voto da esquerda mesmo, né? A incompetência do Haddad, que está aí no Google, né? Só por quem foi o pior prefeito de São Paulo, tá lá, não sei o que estou falando, não, tá? Estou aqui repetindo o que Mas o Google mostra. entre votar no a Baixada Santista, doutor, entre votar no Haddad e votar no Márcio França, votaria em quem? Olha, no meu achismo, aí eu acho que votaria no Márcio França. Exatamente. O meu Aí você achismo, mas aí pega. alguém do PT vai dividir o bolo entre eles. Não tem sentido. É Então, uma atitude desesperada, né? É uma exatamente. atitude desesperada para gastar o nosso dinheiro. É uma atitude, um recálculo para que ele, no caso do Tarcísio, não ganhe no primeiro turno. Porque o que acontece, Marcelo, se o Tarcísio ganha no primeiro turno, ele fica livre, leve e solto para fazer a campanha ou do Flávio ou da Michelle, não sei quem que vem pela direita, e é uma força muito grande. É diferente o cara chegar num segundo turno já reeleito para governo, né, do maior estado do país, e falar, não, votem no Flávio, então votem na Michelle, porque eu, como governador de São Paulo, vou apoiá-lo e não vou apoiar o outro. Quer dizer, é um peso que realmente acaba sendo uma bomba em cima do PT, né? Porque do jeito que está, eles têm que levar para o segundo turno, porque aí o Tarcísio vai ficar mais preocupado com a campanha dele no segundo turno no Estado e não vai fazer campanha, no caso, para presidente ou a Michelle ou o Flávio, então ele vai estar preso na campanha dele, porque ele também não vai poder largar o osso, né? Não vai poder dar esse mole, vamos dizer assim, por melhor que esteja na pesquisa. Agora, se ele estiver solto no segundo turno, esse que é o medo, ele vai estar 100% à disposição. Isso aí é o que pode enrolar tudo, Marcelinho? No caso, será que essa fórmula pode realmente frear o avanço do Tarcísio, essa fórmula da esquerda, lançando o Márcio França? Como é que você vê isso? É aquilo que eu já disse, eu acho que não é o adequado, né? Mas se lançar o Márcio, acho que vai dividir voto com o Haddad. Aí pode até melhorar para o Tarcísio, né, na questão. Pode até ajudar para o Tarcísio, né? Mas, assim, eleição é complicado, né? Depende de momento, depende do que acontece e tal. Mas você falou uma coisa importante, se ele ganha no primeiro turno e deixa os braços livres, né? Os braços dele livres para ajudar no segundo turno, numa campanha presidencial, é importante. Você imagina, ele livre, o de Minas viajando. Viajando, Nicolas livre, né, e outros outsiders aí livres, é uma potência, hein? É Exato. uma potência. E aí é complicadinho para quem estiver concorrendo contra essas lideranças aí. Até porque o Tarcísio, dentro das pesquisas, né, que anteriormente começaram na pré-campanha, era o que estava mais próximo do Lula. Enfim, entre ele e o Flávio, hoje ele estaria muito melhor, independente do escândalo do Flávio, enfim, ele estaria muito melhor porque ele tem mais engajamento, ele já já foi um cara que mostrou trabalho, já foi um governante, então ele vem com bagagem, né, doutora? Santiago, e também seria uma humilhação, olha só o cenário, né? Márcio França e Haddad, seria mais uma humilhação para o Haddad, porque lembra que já foi conversado aqui que ele não queria de jeito nenhum ser candidato a governador, e o Lula ficou pedindo a insistência, que foi falado aqui. Aí depois disso, aí faz essa palhaçada com ele, coloca o Márcio França. Ele mesmo sabe que o Márcio vai ter mais voto que ele ainda vai ser mais humilhado. Exatamente, não, é isso que a gente está entendendo também. E na época o Lula não quis o Márcio França, porque o Lula achou que fosse perder o controle do Márcio França, mas agora ele está perdendo o controle da eleição de São Paulo e abrindo aí um carreirão para o Tarcísio ganhar no primeiro turno. Esse que é o problema. Bom, esse foi o nosso Quinta Pauta aí, você que está nos assistindo, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado aí à doutora Adriana Matos, também ao nosso querido Marcelo Rocha, e a gente volta amanhã às 4h com mais um assunto de destaque dentro da política, ou então de qualquer esfera, né, do nosso Brasil, ou até mesmo do mundo. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado aí à doutora Adriana Matos aí por estar conosco, e também o Marcelo Rocha, e amanhã a gente volta com mais uma edição do Quinta Pauta. Estamos com Deus e até lá.